Olá! Na nossa viagem ao conhecimento, esta semana nós vamos embarcar na máquina do tempo. Máquina que não faz viagens ao futuro e usa um combustível antigo. Documentos, papéis, fotografias e outros objetos que nos levam ao passado, mas também nos ajudam a entender o futuro. Você vai poder conhecer um pouco mais do trabalho de historiadores que buscam em instituições de pesquisa o registro e documentos do passado, sempre revelando novas versões sobre os fatos ocorridos no Brasil desde o descobrimento. Memórias de um país sem memória é o tema do programa desta semana. Conheça agora a nossa tripulação nessa viagem. A professora Alzira Alves de Abreu, doutora em Sociologia, pesquisadora do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. A historiadora Isabel Lustosa, autora de livros, doutora em Ciência Política e pesquisadora da Casa de Rui Barbosa, com passagens pelo Museu da República e pelo Patrimônio Histórico. Nízia Trindade Lima, diretora da Casa de Oswaldo Cruz, um centro da Fiocruz dedicado à história e à memória da ciência e da saúde. Nízia desenvolve um trabalho em que analisa como os cientistas contribuíram nas interpretações sobre o Brasil durante o século XX. E Celso Castro, doutor em Antropologia e coordenador de pesquisa do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Celso, como você é o único homem, normalmente a gente começa pelas mulheres, eu vou inverter a lógica. A gente costuma dizer que o Brasil é um país sem memória. Da onde vem essa mania? Nós somos realmente um país sem memória? Ou fomos? Eu acho que não. Quer dizer, a memória, ela além de ser permanentemente recriada, ela depende, em boa parte, de arquivos, de instituições que guardam material a partir do qual essa memória é construída e reconstruída. O que acontece algumas vezes é que há um descompasso grande entre memórias espalhadas pela sociedade e aquilo que está guardado, que está disponível, ou versões que se fazem a respeito da nossa história. Então, talvez nesse sentido que se tenha dito durante muito tempo que o Brasil é um país sem memória. Acho que nunca foi. Talvez não tivesse sintonia, aquilo que se falava dessa memória, oficialmente nos livros escolares, por exemplo, naquilo que era guardado, ou na abordagem que se tinha a respeito da nossa história e essas diferentes memórias sociais espalhadas pela sociedade como um todo. Eu vou fazer uma revelação para vocês. A Alzira, a quem eu vou passar a bola também nessa questão da memória, além de estar aqui como convidada, é integrante do Conselho Científico do programa, que são 10 cientistas que nos ajudam aqui a discutir os assuntos. Alzira, da onde vem, então, essa questão do país sem memória, no seu entender? Olha, eu podia lembrar aqui que a história também, a gente tem que pensar nisso, a história também mudou muito durante os últimos anos, Principalmente, eu diria, durante as 3 últimas décadas. A história antes, ela só se dedicava a estudar um passado distante. Você não estudava o passado recente. A história não admitia isso, Você também só trabalhava era legítimo trabalhar com arquivos escritos, os documentos orais, os documentos fotográficos, isso não fazia parte da documentação usada pelo historiador. Eu acho que tudo isso mudou muito a partir dos anos 70. Houve uma mudança na Europa e o Brasil sofreu também essas influências. E nós começamos a criar centros de memória voltados para estudar a história do Brasil, dando muita importância à documentação, inclusive documentação privada, Nós trabalhamos no CPDOC com a documentação de homens públicos, Você vai ver aqui que a Nízia trabalha com outro tipo de documentação, com os cientistas. Nós trabalhamos com fotografias, com depoimentos orais. Tudo isso enriqueceu muito a história nos últimos anos. Eu acho que também a gente tinha que lembrar da história, no Brasil, foi muito revalorizada no período do regime militar, quando nós sentimos necessidade de nos explicar um pouco, o que tinha acontecido com o país, o que nós... Ou seja, pós-regime militar, no caso? Durante, os anos mesmo? 70, você começa muito a querer se explicar, por que isto aconteceu, o que ocorreu com esse país, Então, eu acho que é uma busca de se entender o passado do Brasil. Nós vamos para a Revolução de 30, para o Estado Novo. O Brasil começa a se buscar um pouco para se explicar.
Eu acho que a gente tem que ver essa coisa de por que o Brasil não é um país sem memória. Existem vários aspectos dessa memória que a gente tem que ver, né? Bem, Isabel, nós temos uma propriedade de semelhança, eu vou falar isso porque você estuda muito questões do jornalismo, né, da imprensa, mas a gente costuma dizer que jornalismo e história são primos irmãos. Né? Mas normalmente não se adota, né, o fato da imprensa como um fator original, porque sempre tem uma versão. Não teriam também os documentos originais, que a professora Alzira levantava aí a questão de só documentos escritos, eles também não eram fruto de uma versão? Claro. Por que a versão da imprensa? Não, tem duas, quer dizer, eu estava aqui vendo o Celso falar e a Alzira, porque essa coisa do sem memória tem a ver com a perspectiva jornalística. Todo dia você vê, puxa, mas fulano de tal, aquele ladrão que há 2 anos estava ali sendo já algemado e agora ele está aí na televisão, enfim, voltou para a Câmara dos Deputados. Essa é um tipo de coisa que para o povo fica assim, puxa, já esqueceram, votaram nele de novo, né? Essa é uma perspectiva, inclusive, jornalística. E tem a outra, que é esse caminho que a Alzira está seguindo, da história, que, na verdade, é a coisa assim, o Brasil é um país que vive se inventando, até por causa da coisa do colonial, do país colonial. Então, e o que me impressiona também, se a gente pegar aquelas histórias do Rocha Pita, né? Desde a colônia estão escrevendo história do Brasil. Agora, no século XIX, o Instituto Histórico, o Dom Pedro II, a tentativa de construir uma mística de que o Brasil, enfim, tinha a coisa do índio, não tinha negro, não sei o quê, se inventa uma história e ela está sempre se inventando com uma perspectiva assim, positiva, nossos heróis, nossos mitos. E uma terceira vertente que eu acho interessante para nós, que trabalhamos também com história do pensamento brasileiro, é como que, de alguma maneira, as teorias sobre o Brasil esquecem, as novas que vão surgindo esquecem. O Vanderlei Guilherme, nosso colega cientista político, ele num trabalho magistral mostrou isso, como é que muitas coisas que já foram escritas são redescobertas por cientistas, por intelectuais. Enfim, nessa direção, a retomada com um sinal como coisa nova e tudo. Então, acho que essa falta de memória, até de uma visão, ela vai sendo resolvida principalmente pelas ciências sociais e pela história, né, na medida que essas duas caminham juntas. Né? Nízia, sem a gente ainda entrar na questão da participação do cientista, dessa versão do cientista, qual a sua opinião sobre esses aspectos aqui que nós abordamos como uma pesquisadora? Eu vejo que, quer dizer, a questão da memória, ela se coloca como um tema central da identidade, né? Então, essa pergunta, o que é o Brasil, realmente ela foi recorrente para vários intelectuais e penso que essa imagem do país sem memória, né? Assim como Isabel colocou esse problema da visão do esquecimento rápido, eu creio que há também uma tendência, né, apesar dessa busca de mitos e de heróis, há uma tendência muito acentuada de se confundir visão crítica com uma visão negativa sobre o país. Eu acho que essa é uma característica, muitas vezes até entre os historiadores. Né? Nós olhamos os males, né, como se falava no início do século XX, hoje repetimos, né, a ideia de como o Brasil é um país com problemas, é um país onde a democracia é muito aquém de outras democracias ocidentais. Então, também, mesmo às vezes buscando uma visão crítica, né, se constrói uma imagem que é pouco crítica, na verdade, né, que é também um certo estereótipo. E creio que a pesquisa na área da história, das ciências sociais, ela tem buscado outros caminhos, né, para olhar a história da nossa sociedade, né, caminhos que passam por rever o pensamento brasileiro. Né? Hoje, ainda vemos que nos cursos de graduação, e nós temos essa experiência, né, com estudantes que fazem pesquisa conosco, como muitos autores, né, como Isabel agora acabou de citar, né, os clássicos do pensamento brasileiro no trabalho de Vanderlei Guilherme. Então, muitos autores que foram bastante originais numa visão, numa interpretação sobre a relação do poder público no Brasil, como se organizou a sociedade, como se construiu essa história, são autores desconhecidos muitas vezes. Né? Bem, tem um aspecto que me intriga.
um pouco, né? A gente está falando de versão, e a primeira versão, claro que o Brasil, essa história de que foi descoberta, é complicado, né? Na verdade, o Brasil já existia, aqui tinha índio, e há até trabalhos que falam em questões de pré-história. Mas a que vocês poderiam atribuir, por exemplo, um momento de mudança dessa visão? Por exemplo, Pedro Álvares Cabral vem por causa dos ventinhos. Isso durante muito tempo foi difundido, reforçado. Como é que é o momento de mudança, professor Alzira? Como é que isso muda? De repente, não é mais essa versão, era um interesse comercial. Como é que é possível isso? Eu acho que a história também ela vai mudando. A partir do presente, nós olhamos o passado. Isso é que é muito interessante a gente marcar aqui, né? Quer dizer, então, à medida que você avança no conhecimento, você olha também com os seus instrumentos de hoje, né? Você vai olhar o seu passado. Então, essa história de que o Brasil foi descoberto por acaso, foi uma versão que se difundiu, né? Mas à medida que você levantou documentos, que você fez novas interpretações, você vai ver que não foi bem assim, quer dizer, houve um interesse comercial, estava tudo muito bem estruturado para se chegar ao Brasil, né? Não foi assim o ventinho que levou o Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Perfeito. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Não esqueça, hein?